Amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 11 de julho, segunda-feira. Hoje a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Bento Abade. Ele é pai dos monges. Ele funda, amados irmãos e irmãs, a Ordem dos Beneditinos. Peçamos ao Deus da vida que é exemplo deste grande homem que dedicou a sua vida à contemplação, à oração, à vivência do trabalho e da oração, da consagração do tempo pela recitação da liturgia das horas, que possamos também nós dedicar, devotar a nossa vida ao Deus da vida. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar com alguém que você conheça esse vídeo para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao capítulo 11, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Bento nasceu na Itália em 480 e lá faleceu em 547. Tendo-se feito eremita, acolheu alguns jovens que queriam viver só para Deus e criou para eles 12 pequenos mosteiros. Para orientá-los, escreveu uma regra que se tornou referência para os mosteiros de todos os tempos. Dividiu de modo equilibrado o tempo entre o trabalho e a oração, donde nasce a expressão ora et labora. Sua vida mística e sua imensa obra nos motivem a dosar criteriosamente tempo de trabalho com vida de oração. Então, nós estamos diante deste grande santo, São Bento Abade, pai dos monges. É dele também aquela famosa oração: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o demônio meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces,
beba tu mesmo do teu próprio veneno. Então, São Bento nos ajuda, amados irmãos e irmãs, a viver esta consagração do tempo a Deus, e esta consagração dividida em dois momentos oportunos, o trabalho e a oração. Junto a isto, hoje nós ouvimos e somos convidados a refletir o Evangelho de São Mateus, a conclusão do capítulo 10 e o início do capítulo 11, aonde Jesus, ele está falando aos seus discípulos, está instruindo, falando das dificuldades do caminho, das contrariedades da missão, das contrariedades de segui-lo. Primeiro, ele fala: não pensais que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar filho de pai, filha de mãe, nora de sogra. Os inimigos dos homens serão os seus próprios familiares. Nossa, como é difícil talvez pensar isto. Como que Jesus vem trazer então contrariedade, contradição? Amados irmãos e irmãs, olhando para a história da salvação, nós vamos perceber que, sobretudo na história da igreja, por diversas vezes, o nome de Jesus ocasionava conflitos entre familiares. Em que sentido? Quando alguém se convertia ao cristianismo e não toda a família se convertia, acabava-se então acontecendo as perseguições, as incompreensões, os conflitos. Não precisamos ir muito longe. Basta lembrarmos então também uma cena que não é tão distante, que fala e diz respeito, amados irmãos e irmãs, à vida dos pastorinhos. Quem teve a oportunidade de ler a história percebe que a família de Lúcia, em específico, ela é nutrida, depois das aparições, de uma revolta e uma mágoa muito grande, achando que a pequena Lúcia estava mentindo. E suplicavam constantemente que Lúcia pudesse dizer ou confirmar que não tinha visto nada, que era apenas uma mentira. Provações, perseguições, incompreensões. Este é o caminho, esta é muitas vezes a dificuldade ou as contrariedades de seguir a Jesus. Ele continua: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Jesus não está falando para que nós não possamos amar pai e mãe, porque seria contra o mandamento, da lei de Deus, honrar pai e mãe. Também ele não está tirando a responsabilidade dos pais para o cuidado dos filhos. Contudo, o Senhor nos convida a perceber que tudo aquilo que temos, que tudo aquilo que nos foi confiado é por graça de Deus. Os pais que temos, foi Deus que nos concedeu. Os filhos que os pais acabam tendo, é Deus quem confia a eles. Portanto, o primeiro amor deve brotar da gratuidade ou da gratidão de Deus por nos conceder a graça, então, dos nossos familiares, sejam pais, mães ou os próprios pais e mães, no caso, os seus filhos. E Jesus depois continua dizendo: quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então, não ter medo de doar, de entregar a sua vida a Cristo, no serviço, na entrega, na doação. É como a vela que queima no altar. Ela precisa se consumir para fornecer a luz. Assim também é a vida de um cristão. Ele precisa se doar, se entregar, gastar a vida sem reservas, por amor a Deus e aos irmãos e irmãs. Jesus vai recomendando, vai instruindo os seus, e hoje também a nós,
por meio de sua palavra, por meio do exemplo de tantos santos e santas. Peçamos, portanto, que o Senhor, em seu amor, nos conceda a graça de viver conforme aquilo que Ele sonhou para com cada um de nós. São Bento Abade, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.